Ele humilhou um idoso no ônibus. E depois se arrependeu. Ele humilhou um idoso dentro de um ônibus lotado, na frente de todo mundo. E o pior, ele fez isso achando que ninguém ali teria coragem de reagir, só que ele não sabia de uma coisa. Aquele senhor, de roupa simples, passos lentos e olhar calmo, não era apenas mais um passageiro. Calma, porque essa história começa pesada e vai ficar ainda mais absurda nos próximos minutos. 07:18 da manhã. A linha mais odiada da cidade era terça-feira, 7:18 da manhã, na cidade de Santa Aurora, uma cidade quente, barulhenta, cheia de gente apressada. A linha 204, Terminal Norte, Centro, era conhecida como a pior, a mais lotada, a mais atrasada, a que todo mundo pegava reclamando, mas pegava mesmo assim. O ponto estava cheio, o sol já batia forte, o ar parecia parado e as pessoas olhavam para a rua como quem espera uma sentença. Quando o ônibus finalmente apareceu na esquina, ninguém comemorou, só se aproximaram, porque naquele horário entrar no ônibus não era um direito, era uma guerra. O ônibus parou e a fila virou empurrão, a porta abriu com um chiado e o som do motor misturado com o freio soltando ar foi como um aviso. As pessoas subiram, uma mulher com criança no colo, um rapaz de mochila, um homem com uniforme de obra, uma senhora com sacolas, e dentro do ônibus o cenário era o mesmo de sempre, lotado, gente em pé, gente apertada, gente respirando no cangote de gente. O motorista não olhava para ninguém, só para o relógio, porque ali, naquele sistema, atrasar era pecado e quem pagava o preço era o passageiro, e principalmente o mais fraco, o motorista. O nome dele era Leandro, 36 anos, olheiras profundas, camisa da empresa de transporte e um humor que já tinha sido destruído antes mesmo de o dia começar. Leandro não era mau, mas era o tipo de pessoa que já tinha perdido a paciência com o mundo. Ele tinha 2 filhos, um financiamento e uma pressão diária que esmagava. A empresa cobrava tempo, cobrava velocidade, cobrava pontualidade, e quando o ônibus atrasava, a culpa caía nele. E ele aprendeu uma coisa: se você demonstrar fraqueza, o sistema te engole. Por isso ele falava curto, seco e tratava qualquer problema como inimigo, mas ele não sabia que naquele dia, o problema que entraria no ônibus ia mudar a vida dele. O idoso no ponto do outro lado da rua, parado sozinho, estava o idoso, 74 anos, camisa social clara, calça simples, sapato antigo mas limpo, uma pasta marrom de couro gasta. E um detalhe que quase ninguém notou, ele não parecia perdido, ele parecia observando, como quem mede o ambiente, como quem está ali por um motivo. Ele caminhou devagar até o ônibus, e quando chegou na porta, ele não se apressou, não empurrou, não reclamou, só esperou o momento certo, e então subiu. A primeira humilhação. Assim que o idoso colocou o pé no primeiro degrau, Leandro olhou pelo retrovisor e fez o julgamento automático. Velho, devagar, vai atrasar. Ele soltou um suspiro irritado e falou alto para todo mundo ouvir: vamos, senhor, rápido. O idoso não respondeu, subiu mais um degrau, com calma. Leandro insistiu mais alto: tá achando que isso aqui é passeio? A gente tá atrasado. Algumas pessoas olharam, outras fingiram que não viram, porque todo mundo naquele ônibus já sabia como era. Quando o motorista resolve implicar, ninguém quer ser o próximo. O idoso finalmente passou pela catraca e tirou do bolso o cartão. Um cartão de idoso. Leandro viu e revirou os olhos. Aí vem mais um. A frase saiu sem filtro. Baixa, mas não baixa o suficiente. E o ônibus inteiro ouviu. O idoso, com a mão no corrimão, parou por um segundo. Não por medo, por dignidade. Ele olhou para o motorista e falou com calma: bom dia. Leandro não respondeu, apenas fez um gesto com a cabeça, como se estivesse tolerando uma presença incômoda. O idoso seguiu para dentro, e aí veio o próximo problema. Não tinha lugar para sentar, o ônibus estava lotado, mas lotado de verdade. Aquele lotado em que você não sabe onde termina seu braço e começa o braço do outro. O idoso procurou um assento preferencial. Havia 2, os 2 ocupados, por 2 jovens, um com fone no ouvido, outro com as pernas abertas, ocupando espaço como se fosse dono do mundo. O idoso parou na frente deles, esperou. Os 2 fingiram que não viram, e então o idoso falou ainda calmo: com licença, vocês podem liberar o assento preferencial? Um deles nem tirou o fone. O outro olhou de cima a baixo e soltou um riso curto: ô véi, fica em pé aí, tá lotado. O idoso respirou fundo, e aí de novo todo mundo olhou, porque a humilhação estava acontecendo, e ninguém fazia nada. Mas o que veio depois
foi pior. O motorista piora tudo. Leandro viu pelo retrovisor e, em vez de ajudar, ele se irritou, porque para ele aquilo era mais um atraso, mais uma confusão, mais uma coisa que ele teria que administrar. Ele gritou lá da frente: "Ô senhor, se não vai ficar quieto, desce. Aqui não é lugar de discussão." O ônibus inteiro congelou. O idoso não tinha gritado, não tinha xingado, não tinha feito nada, só pediu um direito básico. E mesmo assim, o motorista tratou como se fosse um criminoso. O idoso segurou firme no corrimão e respondeu, olhando para frente sem elevar a voz: "Eu só pedi para sentar no lugar que é meu por direito." A frase foi simples, mas o jeito que ele disse fez o ônibus inteiro sentir um desconforto, porque era a frase de alguém que já estava cansado de ser humilhado, e Leandro se sentiu desafiado. "Você tá me enfrentando." Leandro freou o ônibus com força, não o suficiente para causar acidente, mas o suficiente para sacudir todo mundo. Uma mulher quase caiu, um homem segurou no ferro e o idoso precisou se apoiar mais forte. Leandro virou metade do corpo no banco e gritou: "Você tá me enfrentando no meu ônibus?" O idoso não respondeu com raiva, ele respondeu com uma calma que deixava Leandro mais irritado: "Eu não estou enfrentando ninguém, eu estou exercendo o meu direito." E foi nesse momento que o ônibus deixou de ser apenas um ônibus e virou um palco, porque o motorista fez algo que ninguém esperava. Ele levantou. E aqui a história começa de verdade. Leandro soltou o cinto, levantou do banco e caminhou pelo corredor estreito do ônibus. A cada passo, as pessoas abriam espaço, não por respeito, por medo. Ele foi até o idoso e parou na frente dele, tão perto que invadiu completamente o espaço pessoal do senhor. O idoso não recuou, não avançou, só olhou. E Leandro disse, baixo, mas com ameaça: "Ou você desce agora, ou eu vou te tirar daqui." O ônibus inteiro ficou em silêncio e foi aí que 3 celulares começaram a subir, discretos, sem ninguém falar nada, porque todo mundo sentiu, aquilo ia dar ruim. E se você acha que já viu o pior, calma, porque o que Leandro fez em seguida vai te deixar com ódio. E antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história não é ficção, ela é o retrato de um sistema que humilha quem não tem força para reagir. E comenta aí, você já presenciou uma humilhação assim no ônibus? Porque o que acontece daqui pra frente é o tipo de coisa que ninguém esquece. Ele encostou no idoso, Leandro estendeu a mão e segurou o braço do idoso. Não foi toque, foi aperto, do tipo que dói, do tipo que deixa marca. O idoso fez uma expressão rápida, um microsegundo de dor, mas logo voltou a ficar sério e olhou para a mão do motorista apertando sua pele. Depois olhou para o rosto dele e então olhou para todo mundo, como se estivesse gravando aquele momento dentro da memória, e disse com calma: "Solta meu braço." Leandro riu, um riso nervoso, de quem tenta manter controle, mas já perdeu. "Ou o quê?" O idoso respondeu. "Ou eu vou registrar isso, e você vai responder." Leandro apertou mais, como se quisesse provar que ninguém ali tinha poder. E foi aí que o ônibus inteiro mudou, porque uma mulher perto da porta falou pela primeira vez: "Ei, para com isso!" E outra voz veio: "Ele é um idoso." E outra: "Tá filmando." Leandro olhou ao redor, viu os celulares, e por um segundo, o rosto dele mudou, não de culpa, de medo, mas ele ainda tentou bancar o forte e disse: Pode filmar, eu tô fazendo meu trabalho." E o idoso, massageando o braço devagar, respondeu uma frase que gelou o ônibus inteiro: "Então você vai ser responsabilizado pelo seu trabalho." E aí, ele abriu a pasta de couro e tirou um papel, mas não mostrou, só segurou, como quem diz: "Eu tenho algo aqui." E nesse momento, todo mundo no ônibus pensou a mesma coisa: "Quem é esse senhor?" E quando o ônibus parou no próximo ponto, uma sirene tocou ao longe, e uma viatura apareceu na esquina. Leandro olhou para frente, o idoso olhou para a janela, e o ônibus inteiro entendeu: a história não ia terminar ali. Na verdade, ela estava só começando. A viatura apareceu e todo mundo prendeu a respiração. A viatura não veio com sirene alta, veio devagar, como se estivesse apenas passando. Mas naquele ônibus, ninguém acreditou que era coincidência. O motorista ainda segurava o braço do idoso, o idoso ainda estava firme e os celulares ainda estavam apontados. A porta abriu no ponto e o ônibus ficou parado. O tempo por um segundo pareceu parar junto. Leandro soltou o braço, não por
por consciência, por instinto, porque quando o sistema sente que está sendo observado, ele muda, mas só por fora. Por dentro, ele continua o mesmo. Leandro voltou para a frente do ônibus com passos duros, como se estivesse tentando recuperar o controle, e o idoso permaneceu ali, de pé, segurando no corrimão. O braço dele já tinha uma marca vermelha visível, e isso foi o que fez o ônibus inteiro sentir vergonha, não do idoso, mas de si mesmo, porque ninguém tinha feito nada antes. Não posta ainda. O rapaz que estava filmando perto do fundo olhou para o idoso e perguntou baixinho: "Senhor, quer que eu pare?" O idoso respondeu sem olhar para trás: "Não." A mulher que tinha falado "para com isso" estava tremendo, não de medo do idoso, de medo do motorista, e também de medo do que acontece quando você se mete, porque no Brasil, todo mundo sabe, o sistema sempre tenta esmagar quem reage, mas naquele ônibus, algo estava mudando e era visível. O ônibus voltou a andar, mas ninguém voltou ao normal. Leandro acelerou, forte. O ônibus deu um tranco, algumas pessoas se seguraram, e o clima ficou pior do que antes. Agora não era só lotação, era tensão, era ameaça, era aquela sensação de que algo pode explodir a qualquer momento. O idoso continuou de pé, os dois jovens no assento preferencial ainda estavam sentados, e isso era uma humilhação dentro da humilhação, porque agora, além de ter sido agarrado, o idoso ainda era obrigado a ficar em pé, apenas por capricho, por orgulho, por falta de humanidade, e o ônibus seguiu assim por quase 2 minutos, até que o idoso falou. A frase que mudou o tom do ônibus, ele falou baixo, mas o ônibus inteiro ouviu, porque quando alguém fala com verdade, o silêncio se organiza para escutar. Ele disse: "Eu não vim aqui para brigar com ninguém." Pausa. "Eu vim aqui para entender." Outra pausa. "Entender por que o transporte trata o povo como se fosse lixo." A frase entrou no ônibus como um soco. O homem da obra, suado, no meio do corredor, murmurou. Falou tudo. Uma senhora com sacolas balançou a cabeça, e um rapaz de mochila, do lado da janela, apertou o celular com mais força. Leandro ouviu, e aquilo feriu o ego dele, porque Leandro não se via como vilão, ele se via como vítima do sistema, e ouvir alguém chamando o sistema de lixo era como se chamasse ele de lixo também. Ele gritou lá da frente: "Se tá achando ruim, pega Uber." A frase provocou um riso nervoso em alguns, mas logo morreu, porque ninguém achou engraçado de verdade. O idoso respondeu: "Eu pago imposto, eu pago passagem, eu tenho direito." E aí Leandro explodiu: "Você acha que eu tô aqui por quê?" Leandro freou de novo, mais forte. Agora sim, algumas pessoas quase caíram. A mulher com criança no colo segurou o filho com desespero, e alguém gritou: "Ei!" Leandro se virou, o rosto vermelho, os olhos carregados, e falou como se estivesse se defendendo do mundo: "Você acha que eu tô aqui por quê? Porque eu gosto. Você acha que eu acordo 5 da manhã porque eu amo ser motorista? Você acha que eu gosto de gente me xingando todo dia?" O ônibus inteiro ficou quieto, porque, pela primeira vez, Leandro mostrou algo que ninguém esperava: cansaço. Mas ele ainda estava errado, e o idoso sabia disso. Ele respondeu com calma: "Eu não tô dizendo que sua vida é fácil. Eu tô dizendo que você não tem o direito de descontar em mim." E aí, os dois jovens no assento preferencial riram, e isso foi o estopim. O passageiro errado riu na hora errada. O jovem com fone tirou um lado do fone e disse: "Ah, pronto, agora virou palestra." O outro completou: "Velho acha que manda no ônibus." A frase foi tão baixa quanto cruel, e o idoso olhou para eles, não com raiva, com uma tristeza que dava mais vergonha do que qualquer grito. Ele disse: "Vocês não têm vergonha?" O jovem respondeu: "Vergonha eu teria, se eu fosse você." E aí, uma coisa aconteceu. O ônibus inteiro reagiu, porque quando a humilhação chega num nível absurdo, até quem estava quieto começa a se mexer. A mulher que tinha defendido o idoso falou de novo: "Vocês dois, levanta, agora." O jovem olhou para ela e riu: "Quem é você para mandar?" E então uma voz masculina, grossa, veio do fundo: "Ela é uma pessoa decente, coisa que tu não é." O ônibus virou uma panela de pressão, e Leandro viu que estava perdendo o controle, então ele
ele fez a pior coisa possível. Ele parou o ônibus no meio da rua, no meio da avenida, sem ponto, sem motivo. O ônibus ficou atravessado, os carros atrás buzinando, gente xingando na rua, e Leandro levantou do banco de novo. Só que agora, não foi até o idoso, foi até os dois jovens. Ele olhou para eles e falou: "Vocês dois ficam aí." E então olhou para o idoso e falou com desprezo: "Quem vai descer é ele." O ônibus inteiro congelou. A mulher com sacolas disse: "É como assim?" Leandro respondeu: "Ele tá causando tumulto." O idoso olhou para Leandro e disse: "Eu causei tumulto ou você causou?" Leandro não respondeu. Ele estendeu o braço de novo e segurou o idoso mais uma vez, agora com mais força, e puxou, como se fosse um saco, como se fosse nada. E aí, o idoso perdeu o equilíbrio. O corpo dele balançou, o joelho bateu no ferro do banco, e ele soltou um gemido curto. E foi nesse segundo que o ônibus inteiro percebeu que aquilo tinha passado de humilhação. Aquilo agora era agressão. Agora tinha testemunha demais. Os celulares estavam levantados. Agora não eram 3, eram 7. O rapaz de mochila começou a narrar enquanto filmava: "Motorista agredindo idoso no ônibus." A mulher com criança no colo gritou: "Chama a polícia." O homem da obra disse: "Eu vou descer e vou pegar a placa desse ônibus." E Leandro, vendo tudo, gritou: "Filma mesmo! Filma!" A frase saiu como provocação, como se ele estivesse desafiando o mundo, mas por dentro ele estava apavorado, porque ele sabia: quando vira vídeo, não tem como mentir depois. O idoso segurou firme no corrimão e com a voz mais firme que antes disse: "Você tá assinando sua demissão agora." Leandro riu, um riso desesperado. "Ah é? E você é quem? Dono da empresa?" O idoso ficou em silêncio por 2 segundos, e esses 2 segundos foram os segundos mais longos do ônibus inteiro, porque o olhar dele mudou, não ficou agressivo, ficou frio, como alguém que finalmente decidiu parar de ser paciente. E então ele falou: "Eu não sou o dono." Pausa. "Eu sou o presidente do consórcio de transporte." A revelação que destruiu o ônibus. O ônibus inteiro entrou em choque. Não foi grito, foi silêncio. O tipo de silêncio que parece barulho. O jovem do fone tirou o fone de vez. O outro endireitou as costas. A mulher com criança no colo ficou com a boca aberta. O homem da obra soltou um "Meu Deus!" E Leandro deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível. Ele olhou para o idoso, olhou para a pasta, olhou para os celulares e tentou falar, mas não saiu. A língua dele travou, porque agora o velho tinha virado alguém com poder. E isso por si só já era um retrato nojento, porque o respeito só apareceu quando o medo apareceu junto. O idoso continuou: "E eu tô aqui porque eu queria ver com meus próprios olhos como vocês tratam o povo quando acham que ninguém importante tá olhando." Leandro piscou, a respiração ficou pesada. E aí, como se o universo quisesse deixar tudo ainda pior, um fiscal apareceu do lado de fora do ônibus. E o fiscal entrou no ônibus, ele subiu, uniforme do consórcio, prancheta na mão, rádio no ombro, nome no crachá: Roberto. Roberto entrou com a cara de quem veio resolver atraso, mas quando viu o ônibus parado no meio da avenida e viu 7 celulares filmando, o rosto dele mudou. Ele olhou para Leandro. "Que porra é essa, Leandro?" Leandro tentou falar, mas não conseguiu. O fiscal olhou para o idoso e não reconheceu, porque o presidente não usava terno, não usava segurança, não usava nada. Parecia só um senhor comum. Roberto falou: "Senhor, desce do ônibus agora. Vamos resolver isso lá fora." O idoso respondeu: "Não." Roberto franziu a testa. "Como assim não?" O idoso respondeu: "Eu não vou resolver abuso em lugar escondido. Eu vou resolver aqui, na frente de quem viu." E o fiscal irritado falou: "Quem o senhor pensa que é?" O idoso olhou diretamente para o crachá dele e disse: "Você vai descobrir daqui a pouco. E calma, não sai do vídeo agora, porque a próxima parte é a mais pesada. O fiscal vai tentar encobrir, e o que o presidente vai exigir ali dentro vai fazer o consórcio inteiro tremer. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aí: o motorista merecia ser demitido na hora ou ter uma segunda chance, porque a resposta do presidente vai dividir muita gente. O presidente fez 3 exigências. O idoso respirou fundo, olhou para todos os passageiros e falou: "Eu quero 3 coisas." Levantou um dedo. "Primeiro, esse ônibus vai ficar parado até a polícia chegar e ninguém vai apagar nada." Levantou o segundo dedo. "Segundo, eu quero acesso imediato às câmeras internas desse ônibus e do terminal." Levantou o terceiro dedo.
cedo. Terceiro, eu quero a lista de reclamações contra esse motorista e contra essa linha nos últimos 90 dias. Roberto riu de nervoso. Senhor, isso não funciona assim. O idoso respondeu, funciona sim. Roberto insistiu, eu vou ligar pra central. O idoso respondeu, liga. Roberto pegou o rádio, chamou, e foi aí que o rosto dele ficou branco, porque a voz do outro lado respondeu, Roberto, confirma se é ele. Roberto engoliu seco, e ele quem? A voz respondeu, o presidente. Roberto olhou para o idoso, e aí o fiscal perdeu as forças. O rádio caiu um pouco da mão dele, e ele falou baixinho, como quem não acredita, Senhor, presidente. O idoso apenas assentiu, sem sorriso, sem prazer, só com a tristeza de quem já sabia, e então ele olhou para Leandro e disse, agora a história começa. Leandro estava pálido, o ônibus inteiro filmando, o fiscal tremendo, e o idoso com a marca no braço falou a frase que encerrou qualquer possibilidade de desculpa. Você não me tratou assim porque eu te provoquei, você me tratou assim porque achou que eu era ninguém. E aí, a polícia chegou e o ônibus virou uma cena de crime. A viatura parou na frente do ônibus. Duas pessoas desceram, um policial e uma policial, ambos com aquela expressão neutra de quem já viu de tudo. Mas quando eles subiram no ônibus e viram 7 celulares filmando, a neutralidade deles virou cautela, porque ali não era só uma discussão, ali era um caso público, e quando um caso vira público, ninguém quer ser o próximo a virar vilão. O policial olhou para o motorista, depois olhou para o idoso e perguntou, o que tá acontecendo aqui? Leandro foi rápido demais, como quem já sabia o roteiro de sempre. Esse senhor tá causando confusão, doutor. O idoso nem piscou, mas a policial olhou para a marca vermelha no braço dele, e isso foi o que mudou tudo, porque marca não é opinião, marca é prova. O motorista tentou mentir e piorou tudo. Leandro continuou, ele me ameaçou, ele disse que ia acabar com minha vida, eu só tentei tirar ele do meio porque tava atrapalhando. A mulher com criança no colo explodiu. Mentira! O homem da obra falou alto. Ele apertou o braço do senhor. A senhora das sacolas completou. E humilhou ele desde que entrou. O policial levantou a mão. Calma, um por vez. Mas ninguém queria mais calma, porque quem vive humilhação todo dia, quando vê alguém reagir, sente como se finalmente tivesse uma chance de respirar. A policial perguntou, alguém filmou? E nesse momento, o ônibus inteiro levantou os celulares. 7 ângulos, 7 provas, 7 verdades. Leandro olhou ao redor e o rosto dele começou a desmoronar. O presidente não gritou, mas todo mundo tremeu. O idoso falou, baixo, sem pressa, como quem não precisa se impor. Eu não quero confusão, eu quero procedimento. A policial franziu a testa. Procedimento? O idoso assentiu. Sim, eu quero que vocês registrem ocorrência por agressão. Leandro soltou um, mas... E o idoso cortou. Sem mas. O policial olhou para Leandro. Você encostou nele? Leandro hesitou. E a hesitação foi a confissão mais clara que ele podia dar. A policial perguntou, qual o nome do senhor? O idoso respondeu, Augusto Nogueira. O policial anotou, mas o fiscal, Roberto, arregalou os olhos, porque ele sabia, aquele nome não era qualquer nome. O fiscal tentou abrir o jogo, mas tentou controlar também. Roberto se aproximou dos policiais e falou baixo. Eu posso falar com vocês ali fora rapidinho? A policial respondeu, não, fala aqui. Roberto engoliu seco e então falou, tentando manter um tom profissional. Esse senhor é o presidente do consórcio. O policial olhou para o idoso, olhou de novo e disse, presidente? O idoso assentiu. E não foi arrogante, foi triste. Sim, o policial respirou fundo, porque naquele segundo ele entendeu que aquilo não era mais um caso comum, aquilo era uma bomba. E quando uma bomba explode, ela leva muita gente junto. Eu não vim aqui para ser tratado como presidente. O idoso falou de novo, agora olhando para os passageiros. Eu vim aqui para ser tratado como cidadão, como qualquer um, porque é assim que o sistema deveria funcionar. Ele apontou discretamente para a marca no braço, mas eu fui tratado como lixo. A frase foi tão forte que a mulher com criança começou a chorar. E não era choro de pena, era choro de reconhecimento, porque ela já tinha sido tratada assim, o homem da obra já tinha sido tratado assim, a senhora das sacolas já tinha sido tratada assim, todo mundo ali já tinha sido tratado como se não valesse nada, e agora tinha alguém
com poder dizendo em voz alta: "Isso existe". E foi aí que o presidente fez a pergunta mais perigosa. Ele olhou para Leandro e perguntou: "Quantas vezes você fez isso com outros idosos?" Leandro abriu a boca, fechou, tentou rir, mas não saiu. O presidente insistiu: "Quantas?" Leandro respirou fundo e pela primeira vez ele falou a verdade: Eu não sei." O presidente olhou para ele: "Você não sabe, porque virou rotina." E então ele olhou para o fiscal e fez outra pergunta: "Quantas reclamações foram encerradas sem solução nos últimos meses?" Roberto travou, porque aquela pergunta não era de passageiro, era de quem sabia exatamente onde doía, e naquele momento o fiscal percebeu. O presidente não estava ali só para punir um motorista, ele estava ali para quebrar uma estrutura. "Eu quero a lista agora." O presidente repetiu: "Eu quero a lista de reclamações." Roberto respondeu nervoso: "Senhor, isso leva tempo." O presidente falou: "Não leva, porque se eu pedir pelo sistema, vai levar. Mas se eu pedir aqui agora, com polícia e testemunha, vocês vão ter que entregar." A policial olhou para Roberto: "Você tem acesso a isso?" Roberto hesitou e o policial completou: "Porque se tiver e estiver escondendo, isso vira outro problema." Roberto engoliu seco, pegou o rádio, chamou a central e disse: "Preciso do histórico do motorista Leandro, agora." A voz do outro lado respondeu: "Roberto, não faz isso." E o ônibus inteiro ouviu. O ônibus inteiro ouviu a central tentando abafar a voz no rádio. Continuou: "Isso aí vai virar problema. Desliga e resolve localmente." O presidente sorriu de canto, um sorriso sem alegria. "Resolve localmente." Ele repetiu: "É assim que vocês fazem com tudo, né?" O rádio ficou em silêncio. E aí, uma coisa aconteceu, uma coisa que mudou o rumo da história. O rapaz do boné, que estava filmando desde o início, falou alto: "Eu vou postar isso agora." O presidente virou para ele e disse: "Posta." E essa foi a decisão que fez o consórcio entrar em pânico. O vídeo subiu e em minutos a internet explodiu. O rapaz postou, no mesmo instante, com uma legenda simples: "Motorista humilha idoso no ônibus." E o idoso é o presidente do consórcio. Em 5 minutos, já tinha 1000 visualizações. Em 10 mil. Em 20, 50 mil. Porque o algoritmo ama 3 coisas: humilhação, injustiça, reviravolta. E aquela história tinha as 3. O ônibus ainda estava parado, mas a internet já estava correndo. E quando a internet corre, ninguém consegue segurar. E calma, porque agora vem a parte mais absurda. O consórcio vai tentar apagar o vídeo, vai tentar culpar o idoso e vai tentar transformar o motorista em vítima. Mas antes, se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece daqui pra frente parece filme, mas é real. E comenta aí, você acha que o sistema vai tentar proteger o motorista ou vai jogar ele aos leões? A central ligou para o fiscal na hora. O celular de Roberto vibrou. Ele olhou, era o supervisor dele. Ele atendeu e a voz do outro lado veio cortando: "Roberto, tira ele daí agora." Roberto olhou para o presidente, olhou para os policiais e respondeu: "Ele tá com a polícia." A voz do outro lado: "Eu não quero saber, tira ele daí, leva para um lugar fechado." O presidente ouviu e falou: "Coloca no viva voz." Roberto congelou. O presidente repetiu: "Coloca." Roberto, tremendo, colocou. E o ônibus inteiro ouviu a voz do supervisor dizendo: "Vocês têm que controlar isso antes que vire escândalo." O presidente olhou para os passageiros e falou: "Tá vendo? Eles não estão preocupados com o idoso, estão preocupados com a imagem." E foi nesse momento que o motorista Leandro desabou. O motorista chorou, mas não era arrependimento. Leandro sentou no banco, a cabeça baixa, a mão tremendo e começou a chorar. Algumas pessoas sentiram pena, outras sentiram raiva, porque a verdade é dura. Muita gente só chora quando percebe que foi pego. E o presidente, olhando para ele, falou: "Eu não quero destruir sua vida. Eu quero que você entenda o que você fez." Leandro respondeu chorando: "Eu tenho filhos." O presidente assentiu: "Eu sei, mas todos os idosos que você humilhou também têm família." E o ônibus inteiro ficou em silêncio, porque aquela frase era impossível de rebater. O presidente tomou uma decisão que ninguém esperava. Todo mundo achou que ele ia gritar, que ia mandar demitir, que ia humilhar de volta, mas ele não fez isso. Ele respirou fundo e falou: "Leandro, você vai ser afastado hoje." Leandro levantou o rosto. O presidente continuou: "Mas você não vai ser demitido agora." O ônibus inteiro reagiu com murmúrio. O jovem do fone falou: "Ah, não." A mulher com criança falou: "Ele tem que ser preso." O presidente levantou a mão: "Calma, porque eu não vim aqui pra fazer teatro, eu vim aqui pra mudar o sistema." Ele olhou para Roberto: "Você vai levar esse caso para a corregedoria
corregedoria. Roberto engoliu seco. Senhor, a corregedoria, o presidente cortou, sem passar por regional, sem passar por supervisor, direto. E aí ele olhou para os policiais. Vocês vão registrar ocorrência. E eu quero o número do boletim agora. O policial assentiu. A policial também. E naquele momento, o consórcio percebeu que tinha um problema maior do que um motorista. Tinha um presidente que decidiu expor tudo. E quando parecia que a história estava resolvida, o celular do presidente vibrou. Ele olhou a mensagem. E o rosto dele mudou, porque a mensagem dizia: presidente, cuidado. Estão tentando apagar o histórico de reclamações do sistema agora. O presidente levantou os olhos, olhou para Roberto, olhou para Leandro e disse: então não é só ele, é uma rede. E nesse momento, a história deixou de ser sobre um ônibus e virou sobre um esquema. O sistema começou a se mexer. O presidente ainda estava dentro do ônibus quando recebeu a mensagem. Estão tentando apagar o histórico. Ele levantou os olhos devagar. Não era surpresa, era confirmação. Porque quem vive dentro do sistema sabe, quando alguém tenta apagar rastros, é porque há algo grande demais para ser visto. Ele olhou para o fiscal Roberto, quem tem acesso ao banco de dados de reclamações. Roberto respondeu quase sem voz: a regional. E o setor de compliance? O presidente assentiu. Então falou algo que fez todo mundo arrepiar. Então a coisa é maior do que eu imaginava. E naquele momento, o caso deixou de ser sobre um motorista exaltado. Virou sobre uma engrenagem inteira. A corregedoria foi acionada 40 minutos depois. O ônibus já tinha sido liberado. Os passageiros seguiram viagem em outro veículo, mas o presidente não foi embora. Ele foi direto para a sede administrativa do consórcio, um prédio de vidro espelhado no centro da cidade. Frio, silencioso, impecável por fora, mas naquele dia, com cheiro de crise por dentro. A corregedora geral chegou poucos minutos depois. Nome: doutora Helena Prado, 52 anos, olhar direto, postura firme, fama de não engolir desculpa. Ela entrou na sala de reuniões onde o presidente estava, fechou a porta e perguntou: o que estão tentando esconder? O presidente respondeu: mais do que um braço apertado. A primeira lista apareceu. Helena sentou, abriu o notebook e pediu acesso imediato ao sistema. Roberto foi chamado, suando, tremendo, digitou a senha, e quando a lista de reclamações apareceu na tela, o silêncio ficou pesado. Reclamação 48812, encerrada sem solução. Reclamação 48819, cliente não compareceu. Reclamação 48827, conflito resolvido verbalmente. Reclamação 48833, improcedente, linha após linha, padrão repetido. E o nome de Leandro aparecia, não uma, não duas, mas 8 vezes nos últimos 3 meses. Helena virou para Roberto: por que isso nunca foi auditado? Roberto tentou responder: porque as metas... Helena cortou: metas não autorizam agressão. O presidente ficou em silêncio, mas o maxilar dele estava travado. E então veio a segunda lista. Helena pediu outra coisa: quero as reclamações dessa linha inteira. E quando a nova planilha abriu, a sala inteira entendeu. Não era só Leandro, era a linha 204 inteira. Motoristas diferentes, mesmo padrão, humilhações, falta de parada, freios bruscos, assentos preferenciais ignorados, idosos tratados como obstáculo, e tudo encerrado com a mesma justificativa: procedimento padrão. O presidente respirou fundo. Procedimento padrão virou desculpa. Helena respondeu: virou cultura. A regional entrou em pânico no mesmo momento. Na sala da regional, o diretor Carlos Meirelles já estava vendo o vídeo. 2 milhões de visualizações. A hashtag subindo. Influenciadores comentando. Jornais locais pedindo nota. Ele bateu a mão na mesa. Quem deixou isso sair do controle? Um assessor respondeu: foi o presidente que mandou postar. Carlos ficou pálido, porque havia uma regra não escrita ali: problema se resolve em sala fechada, nunca na internet. Ele pegou o telefone, ligou para o presidente. A ligação que definiu o rumo. O presidente atendeu. Carlos tentou um tom diplomático: Augusto, vamos conversar com calma. O presidente respondeu: estou calmo. Carlos insistiu: isso pode prejudicar a imagem do consórcio. O presidente respondeu: a imagem já estava prejudicada, só não estava visível. Silêncio do outro lado. Carlos tentou outra estratégia: vamos centralizar essa investigação na regional. Helena, ao lado do presidente, sussurrou: isso significa enterrar. O presidente respondeu firme: não vai ser centralizada, vai ser aberta, com transparência. Carlos respirou pesado, porque naquele momento ele percebeu que perdera o controle da narrativa. O funcionário que não aguentava mais. Enquanto isso, em outra sala do prédio, um analista de dados assistia a tudo pelo celular. Nome: Felipe Andrade.
Andrade, 34 anos, responsável por compilar relatórios de desempenho. Ele sabia que números eram ajustados, sabia que reclamações eram limpas, sabia que metas eram infladas para agradar investidores, mas nunca tinha tido coragem de falar, até aquele dia, porque quando o vídeo viralizou, ele sentiu algo que não sentia há anos: vergonha. Vergonha de fazer parte. Ele abriu uma pasta escondida no computador, planilhas salvas, e-mails internos, conversas de gestores pedindo: fecha essa reclamação, marca como resolvida, não deixa isso subir. Felipe ficou olhando para a tela e pensou: se eu não falar agora, nunca mais falo. E agora presta atenção, porque a próxima decisão vai colocar alguém em risco e pode derrubar gente grande. Mas antes, deixa o like e se inscreve, porque essa história tá longe de acabar. E comenta aqui: você teria coragem de denunciar seu próprio chefe? Porque o que Felipe vai fazer pode custar o emprego dele. O pendrive, Felipe pegou um pendrive, copiou tudo, relatórios, áudios, planilhas, e saiu do prédio mais cedo naquele dia, o coração batendo no ouvido. Ele não foi para casa, foi para um café movimentado e ligou para uma jornalista investigativa da cidade. Nome: Marina Duarte. Premiada, respeitada, temida. Ela atendeu. Quem é? Felipe respondeu: eu trabalho no consórcio e eu tenho provas de que o problema não é um motorista, é o sistema. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, encontra comigo. A crise saiu do controle. Enquanto isso, a corregedoria já tinha aberto investigação formal. O vídeo ultrapassava 4 milhões de visualizações. A prefeitura começou a ser pressionada, vereadores cobrando explicação, usuários compartilhando relatos antigos, histórias de humilhação surgindo de todos os lados. O caso virou símbolo. Não era mais sobre Augusto, nem sobre Leandro, era sobre dignidade. E quando dignidade vira pauta pública, não tem marketing que resolva. Naquela noite, Marina recebeu o pendrive, abriu, e quando viu o conteúdo, entendeu. Aquilo não era matéria, era escândalo. Ela olhou para Felipe e perguntou: você sabe que isso pode te colocar em perigo? Felipe respondeu: eu sei, mas se ninguém fizer nada, nada muda. E naquele momento, o presidente recebeu outra mensagem: Augusto, tem gente tentando acessar seu histórico pessoal. Ele leu, respirou e murmurou. Então começou a retaliação. E agora, a história deixou de ser institucional, virou pessoal. Quando o sistema não consegue esconder, ele ataca naquela noite. O vídeo já tinha ultrapassado 5 milhões de visualizações. O nome do consórcio estava nos Trending Topics. E a frase mais repetida nos comentários era sempre a mesma: só respeitam quando descobrem quem é. E aquilo doía. Doía porque era verdade. O presidente estava em casa quando recebeu a mensagem: estão tentando acessar seu histórico pessoal. Ele não se assustou. Ele apenas confirmou o que já sabia. Quando a engrenagem sente ameaça, ela tenta destruir quem ameaça. Ele ligou imediatamente para a corregedora, Helena, e disse: eles vão tentar mudar a narrativa. Helena respondeu: já estão tentando. A primeira tentativa de controle de narrativa. No dia seguinte, cedo, o consórcio soltou uma nota oficial, uma nota fria, cheia de palavras bonitas. Repudiamos qualquer ato de desrespeito. Estamos apurando. Reforçamos nosso compromisso. Mas a nota tinha uma frase escondida, uma frase pequena, uma frase perigosa. Há indícios de que o episódio foi provocado por comportamento inadequado do passageiro. Quando o presidente leu aquilo, ele fechou o celular devagar e ficou olhando para o nada, porque naquele momento, o consórcio tinha feito a escolha mais burra possível: culpar a vítima. E o pior, culpar a vítima errada. A corregedoria viu a nota e entendeu o jogo. Helena ligou para o presidente: eles querem te pintar como provocador. O presidente respondeu: eles querem que o povo pense que eu fui tratado assim porque mereci. Helena ficou em silêncio e então disse: isso significa que tem gente muito grande com medo. O presidente respondeu: então vamos fazer eles terem mais medo ainda. A reunião de emergência no prédio da regional. Carlos Meireles reuniu o alto escalão. Portas fechadas, celulares do lado de fora, gente de terno, gente com sorriso falso, gente com medo. Carlos falou: se a corregedoria puxar esse fio, a gente cai. Uma advogada do consórcio, doutora Valéria Siqueira, respondeu: então a gente corta o fio. Carlos olhou para ela: como? Valéria falou sem hesitar: a gente desacredita a fonte, desacredita o presidente e joga tudo no colo do motorista. Um analista de compliance sentado no canto ficou pálido. Ele não concordava, mas não tinha coragem de falar. E Carlos completou: e a gente apaga o que der para apagar. Naquele momento, eles não estavam mais tentando resolver um problema, estavam tentando
tentando sobreviver. O plano deles era simples e sujo: transformar Leandro em caso isolado, dizer que o presidente provocou, alegar que filmar era ilegal, pedir liminar para derrubar o vídeo, centralizar a investigação, apagar reclamações antigas antes da auditoria. Era o tipo de plano que já tinha funcionado antes, porque quase sempre o povo cansa, o povo esquece, o povo segue a vida, mas dessa vez eles não estavam lidando com um passageiro comum, eles estavam lidando com alguém que conhecia o sistema por dentro. E enquanto isso, Felipe sumiu do mapa. Felipe Andrade não foi trabalhar, não respondeu mensagens, não atendeu ligações. Ele estava em casa, cortinas fechadas, porta trancada, o celular vibrando o tempo todo, mensagens do supervisor, mensagens de colegas, mensagens de números desconhecidos. E uma frase apareceu na tela do celular, sem nome, sem foto, só a frase: "Você tá se metendo onde não deve". Felipe sentiu o estômago gelar, e naquele momento ele entendeu, ele tinha virado alvo. Marina fez o que jornalista bom faz. Marina Duarte não postou nada ainda, ela não era influencer, ela era jornalista. Ela sabia que a diferença entre viral e prova é responsabilidade. Ela passou a noite inteira analisando o pendrive, e quando amanheceu, ela tinha certeza, tinha provas. E não era só sobre reclamações, tinha planilha de contratos superfaturados, tinha lista de empresas terceirizadas, tinha conversa interna dizendo: não resolve, só encerra. E tinha uma coisa pior, uma coisa que fez Marina ficar em silêncio por quase 5 minutos. Felipe perguntou: o que foi? Marina respondeu: tem dinheiro sumindo aqui. A matéria explodiu ao meio-dia. Marina publicou, não em rede social, no site do maior jornal do estado, com título simples e brutal: escândalo no transporte, agressão a idoso expõe esquema de ocultação de reclamações e contratos suspeitos. O link se espalhou, em 1 hora estava em todo lugar. E agora, não era mais só um vídeo, era investigação, era documento, era denúncia. E quando vira denúncia, a história muda de nível. E se você tá acompanhando até aqui, calma, porque agora vem a parte que o consórcio não queria que você visse, a parte em que eles tentam destruir quem denunciou. Então já deixa o like e se inscreve, e comenta aí: você acha que o Felipe vai conseguir sair dessa ileso? Porque o que acontece com ele nas próximas horas é assustador. O consórcio entrou em modo de guerra. Carlos Meirelles viu a matéria e jogou o notebook na mesa. Quem vazou isso? A advogada Valéria respondeu: foi alguém de dentro. Carlos apertou os olhos. Descobre. Valéria pegou o celular, ligou para um contato e disse apenas: puxa o histórico de acesso ao sistema. Quero saber quem entrou na pasta de reclamações. Do outro lado da linha, entendido. E naquele momento, Felipe foi marcado. O presidente foi até a corregedoria pessoalmente. Augusto não quis fazer reunião em sala fechada. Ele chamou a imprensa, chamou vereadores, chamou representantes de usuários e fez algo que ninguém esperava. Ele falou ao vivo, sem teleprompter, sem discurso pronto. Ele disse: eu fui humilhado, mas eu não fui humilhado porque eu sou presidente. Eu fui humilhado porque eu pareci fraco. E isso não pode existir num serviço público. Ele mostrou o braço. A marca ainda estava lá. E então ele disse a frase que selou o destino do consórcio: se isso aconteceu comigo, acontece com milhares todo dia. E o país inteiro concordou. O motorista Leandro virou o bode expiatório naquela tarde. A empresa soltou outra nota, dessa vez mais agressiva: motorista afastado, conduta individual, caso isolado. Leandro leu aquilo em casa e sentiu um gosto amargo, porque agora ele era o monstro oficial, o culpado oficial, o descarte. E ele percebeu: o sistema que ele defendia não defenderia ele, nunca. E foi aí que Leandro fez algo inesperado. Ele ligou para o presidente. A ligação que ninguém esperava, o presidente atendeu. Leandro falou com a voz quebrada: eu quero falar. O presidente respondeu: fala. Leandro respirou fundo. Eles mandaram eu tratar passageiro assim. O presidente ficou em silêncio. Leandro continuou: não com agressão, mas com humilhação, com pressa, com ameaça, com medo. Porque se eu atrasar, eu tomo punição. O presidente perguntou: quem? Leandro respondeu: o supervisor. E o supervisor obedece à regional. O presidente fechou os olhos. E naquele momento, ele entendeu. O motorista não era só agressor, era também produto. Produto de uma máquina. E máquinas, quando caem, arrastam muita gente. E então, Felipe desapareceu. Naquela noite, Marina tentou falar com Felipe. Não respondeu. Ligou. Nada. Mandou mensagem. Nada. Ela ligou para o presidente. Ele sumiu. Helena, a corregedora, entrou na ligação. Isso é grave. O presidente
presidente perguntou: "Você acha que..." Helena respondeu: "Eu acho que estão tentando silenciar." E quando ela terminou a frase, um carro preto passou devagar na rua da casa do presidente, sem placa visível, vidro escuro, lento demais, como aviso. O presidente olhou pela janela e entendeu: a guerra tinha começado. Na manhã seguinte, um envelope chegou na portaria do prédio do presidente, sem remetente, sem assinatura. Ele abriu e dentro tinha uma foto de Felipe, saindo do café, no dia anterior, e uma frase escrita à mão: "Você quer derrubar o sistema, mas o sistema também derruba." O presidente fechou o envelope, respirou fundo e disse: "Então agora vai ser sem piedade." Felipe não tinha desaparecido, ele estava correndo. Felipe não foi sequestrado, não foi preso, não tinha fugido do país, mas tinha entendido que estava sendo observado. Naquela manhã, quando viu o carro preto passar pela segunda vez na mesma rua, ele tomou uma decisão. Ele saiu de casa com uma mochila pequena, não avisou ninguém, foi direto para a corregedoria e entrou pela porta da frente, porque quando você vira público, te atacar fica mais caro. Helena estava esperando. Ela não perguntou muito, apenas disse: "Você veio na hora certa." Felipe respondeu: "Eles já sabem que fui eu." Helena assentiu. Agora não importa mais. A proteção foi acionada. O presidente foi informado e tomou a decisão que ninguém da regional esperava. Ele levou o caso ao Ministério Público sem passar pela prefeitura, sem passar por intermediários, direto, com documentos, com provas, com nomes. E quando o promotor viu o material, ele não viu apenas um caso administrativo, ele viu indício criminal, contrato superfaturado, manipulação de dados, omissão de fiscalização e possível formação de quadrilha. E quando entra nessa esfera, a coisa muda de nível. A operação começou sem aviso 2 dias depois, às 6 da manhã, enquanto a cidade ainda acordava. Carros oficiais chegaram na sede da regional, sem imprensa, sem aviso, mandado em mãos, auditoria forçada, computadores apreendidos, HDs lacrados, celulares recolhidos. Carlos Meirelles estava chegando ao prédio quando viu a movimentação, e ali ele entendeu: não tinha mais controle, não tinha mais narrativa, não tinha mais sala fechada. O sistema estava sendo olhado por fora e por dentro. O motorista viu tudo pela televisão. Leandro estava em casa quando a notícia apareceu. Operação apura irregularidades no consórcio de transporte. Ele sentou no sofá e ficou olhando para a tela. Não sentiu alegria, sentiu peso, porque parte daquilo era consequência dele, mas outra parte era consequência de anos. Anos de silêncio, anos de medo, anos de resolve localmente. E pela primeira vez, ele percebeu: ele nunca teve poder, ele só teve função. E função é descartável. O presidente voltou ao ônibus 3 dias depois da operação, sem aviso, sem equipe, sem segurança. O presidente voltou à linha 204, no mesmo horário, no mesmo ponto. Dessa vez, ninguém o reconheceu. Ele subiu, validou o cartão, sentou e esperou. O novo motorista disse: "No bom dia." Simples, mas sincero. Uma senhora entrou e o motorista falou: "Assento preferencial, por favor." 2 jovens levantaram, sem discussão, sem ironia, sem humilhação. O presidente ficou em silêncio, observando, porque mudança real não faz barulho, ela acontece no detalhe. A queda da regional Carlos Meirelles pediu afastamento. Doutora Valéria foi indiciada por obstrução de investigação. 2 supervisores foram exonerados. O setor de reclamações passou por auditoria completa. E o mais importante, um novo protocolo foi criado, não para proteger a imagem, mas para proteger o usuário. As reclamações passaram a ir direto para um sistema independente, sem filtro da regional, sem encerra e arquiva, com acompanhamento público. E isso mudou o jogo. Se você chegou até aqui, eu preciso te perguntar uma coisa. Você percebe como tudo começou com um aperto no braço? Um gesto pequeno, mas que revelou algo gigante. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Você acha que isso teria mudado se o idoso fosse ninguém? Porque agora vem a parte mais importante. O que aconteceu depois? O encontro final semanas depois. O presidente chamou Leandro para conversar. Não na sede, não na corregedoria, num café simples. Leandro chegou inseguro, sentou e não conseguiu olhar nos olhos. O presidente falou primeiro: "Você errou." Leandro assentiu: "Eu sei." O presidente continuou: "Mas você não criou o sistema." Leandro levantou os olhos: "Eu só obedecia." O presidente respondeu: "Obedecer não tira responsabilidade, mas ajuda a explicar." Silêncio. Leandro perguntou: "Eu vou ser preso?" O presidente balançou a cabeça: "Não, você vai passar por requalificação, treinamento e acompanhamento." Leandro respirou aliviado.
aliado, mas o presidente completou. E se repetir, aí não tem segunda chance. Leandro assentiu, e pela primeira vez, parecia que tinha entendido. Felipe voltou ao trabalho em outro lugar. Felipe entrou em programa de proteção temporária. Depois foi transferido. Hoje trabalha com compliance independente, dá palestras, e sempre começa dizendo: eu fui cúmplice, porque eu vi e fiquei quieto. E essa frase pesa mais do que qualquer acusação. Não era sobre poder. O presidente voltou à linha 204 pela terceira vez, sem alarde, sem vídeo, sem post. Pegou o ônibus, sentou e ouviu a frase que queria ouvir. Como posso ajudar? Não era ensaiada, era natural. E ali ele entendeu. Não era sobre punir todo mundo. Era sobre lembrar que do outro lado da catraca tem gente. Gente que trabalha, gente que cansa, gente que envelhece, gente que só quer respeito. E quando o sistema esquece disso, alguém precisa lembrar, mesmo que custe caro. Porque às vezes, tudo começa com um aperto no braço, mas termina com o sistema inteiro sendo obrigado a se olhar no espelho.